Mateus 15, versículo 10. Aquele que encontrou, diga glória a Deus. Então, vamos à leitura, meus irmãos. Está escrito assim, ó. E convocando a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isto sim é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele os seus discípulos, lhe disseram: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Então Pedro lhe disse: explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: nem vós mesmos tendes inteligência? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e é isso o que contamina o homem. Pois do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultério, prostituição, furto, falso testemunho, blasfêmia. São estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Amém, meus irmãos? Os irmãos podem sentar, queridos. Glória a Deus. Muito agradecido a Deus pela oportunidade e agradecido a Deus pela vinda dos irmãos aqui nessa tarde, também pela audiência dos irmãos que estão nos acompanhando pela internet, também pelo rádio, que Deus abençoe. Bom, o capítulo 15 aqui, irmãos, o capítulo 15 aqui, começa ali um embate entre os fariseus e os discípulos de Jesus. Porque eles acabaram, assim, na corrida do dia, fazendo uma refeição sem lavar as mãos, né? Você não sabe que lavar as mãos faz parte da higiene, né? Então, é óbvio que quando a gente vai comer alguma coisa, um dos cuidados que a gente tem é fazer a higiene das mãos, para poder ficar livre de uma série de coisas que podem trazer danos à saúde. Mas a gente sabe também que, dependendo de onde você está, e a situação que você está vivendo no momento, às vezes não tem como você fazer uma higiene das mãos. Foi o que aconteceu aqui. Os discípulos estavam num determinado lugar, não havia como fazer higiene das mãos, e com fome comeram. E isso trouxe uma discussão, porque os fariseus ficaram escandalizados de ver que os discípulos de Jesus, eles comiam e não lavavam as mãos. Foi então que Jesus falou a eles assim, né, que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca para fora. E eles não entenderam, ficaram sem compreender o real significado dessa palavra. Inclusive os discípulos também não entenderam. Depois, mais à frente, eles dizem: ô Senhor, qual é o significado aí dessa parábola, dessas palavras que o Senhor falou? Aí Jesus explicou que aquilo que entra pela boca não contamina, porque desce ao ventre, e num processo natural do organismo é lançado fora. Mas o que sai da boca, irmãos, é diferente, porque o que sai da boca procede do coração. E aí Jesus mostrou que o verdadeiro problema não é aquilo que você come, mas é aquilo que você fala, é aquilo que você faz, aquilo que você pratica. Eu, de forma proposital, irmãos, eu escolhi ler essa palavra hoje, nessa tarde, porque para muitos hoje é quarta-feira de cinzas, né? Para mim, não é quarta-feira de cinzas. Para mim é uma quarta-feira normal, como qualquer outra quarta-feira do ano. Primeiro porque eu sou evangélico, não
não guarda o quaresma, para muitas pessoas, hoje inicia um período chamado quaresma, que é os 40 dias que antecedem a celebração da Páscoa. Então, nesses 40 dias, as pessoas cuidam muito com aquilo que comem. Né? Eu estava pensando hoje, pensei, meu Deus, o café está caro, a carne está cara, o óleo está caro. Às vezes você vai lá na peixaria e acha um peixinho bom por R$20 o quilo. Pensei, agora vai até o peixe encarecer, porque essa época do ano, as pessoas procuram muito o peixe. Né? E quem gosta, Deus abençoe. Agora, tem pessoas que comem até sem gostar. Come mais por questão religiosa do que por questão de paladar. Eu como peixe porque eu gosto. Eu nunca comi um peixe por questões religiosas. Mas tem muitas pessoas, irmão, que detestam peixe, mas nessa época do ano ele come um peixinho para fazer a penitência, porque é quaresma, né? Então tem que cuidar com o que come. Eu vejo gente famosa, irmãos. E eu agradeço a Deus, irmão, porque em Mateus 11, versículo 25, Jesus ele fez uma oração mais ou menos assim, ó. Pai, graças te dou porque tu ocultaste estas coisas, a revelação da palavra, dos entendidos e revelaste aos pequeninos, porque assim te aprouve. Então Jesus ele glorificou a Deus pelo fato do Senhor ocultar a revelação da palavra de pessoas entendidas, sábias aos seus próprios olhos, e revelar aos pequeninos, que são aquelas pessoas, irmãos, que talvez não tenham curso de teologia, não tenham formação teológica, talvez tenha pouco estudo secular, mas lê a Bíblia e o Espírito Santo fala. Amém, meus irmãos? Mesmo com a pouca sabedoria secular, a pouca inteligência, né, que ele tenha das coisas dessa vida, mas na sua simplicidade, ele lê a Escritura e ele não fica sem entender a palavra, porque o Espírito Santo de Deus revela a palavra de Deus para nós. Então, em tempos passados, irmãos, numa quarta-feira de cinzas como essa, eu já tinha comido uma carne de peixe meio-dia. Se alguém comeu peixe por escolha, não tem problema. Estou falando aqui de questões religiosas. Eu, em tempos passados, uma quarta-feira dessa, eu já tinha comido uma carne de peixe. Tinha pulado o carnaval até ontem, né? Que o pessoal nem pula até terça, vão até quarta de madrugada. Tipo, é quarta-feira, 2, 3, 5 da manhã, 6 horas da manhã, estão chegando em casa bêbados, drogados, manchados de batom e de coisas erradas que fizeram durante toda a noite. Aí deitam, dormem e acordam com o pensamento que é quarta-feira de cinzas. Aí vão fazer uma dieta alimentar para não pecar contra Deus, para ter uma penitência, uma vida mais suave nesse período. Irmão, comer uma carne, seja o tipo de carne que for, não vai te fazer pecar contra Deus. O problema é que as pessoas se preocupam muito, né, às vezes com aquilo que não é pecado. É aquilo que Jesus disse, que eles comem mosquito e engolem um camelo. Tá? Semana Santa, né? Agora as pessoas que têm açude vão esvaziar o açude, vão ganhar uma grana legal, tomara que Deus abençoe, que ganham bastante. Mas, irmão, é pura besteira. Então, você comer uma carne, seja de boi, de ave ou de qualquer outro animal, né? Isso não te faz pecar contra Deus. O pecado é aquilo que Jesus falou, irmão. Lembra que a gente leu aqui? O que é pecado? Adultério, fornicação, falso testemunho, roubo, inveja. Isso é pecado. Então, se você, de repente, nesse período, você come uma comida mais leve, digamos assim, expressando que está fazendo uma penitência, sacrificando a carne. Mas se você é uma pessoa invejosa, se você é uma pessoa que dá falso testemunho, que calunia, se você é uma pessoa que vive na prática do adultério, furta coisas alheias, isso é pecado. Então foi o que Jesus quis dizer, que o que entra pela boca
não contamina, né? Por que não contamina? Porque depois de um tempo normal é feita a digestão e aquilo é lançado naturalmente fora. Então isso não te fez mais espiritual e também não te fez menos espiritual. Isso não te fez mais crente nem menos crente. O que você come não é um diferencial na tua vida espiritual. Isso não muda nada a tua condição espiritual diante de Deus. O que muda a tua condição espiritual diante de Deus é as práticas que você faz, né? Se você é uma pessoa que mente, se você é uma pessoa que faz coisa errada, isso é pecado, isso contamina. Agora, o que você vai comer, isso não tem problema, né? Então a gente vê que essa época é uma época, agora, de hoje para frente, as pessoas dão uma freada, digamos assim, né? E o carnaval deu o que falar, né, irmãos? Até alguns... eu tive a oportunidade de ver um pastor lá no Rio de Janeiro, na Marquês de Sapucaí, orando para Deus abençoar o carnaval. É um falso pastor, né, irmãos? Isso não pode nem ser chamado de falso pastor, né? O que aconteceu aí também, algumas prefeituras aqui do Brasil, principalmente lá do Maranhão, trocaram o carnaval por show gospel. Teve uma prefeitura lá do Maranhão, gastou 600 mil reais com cantores gospel. Quer dizer, em vez do cara ir pular carnaval, eles vão para a praça, para os locais onde a prefeitura indica, ouvir Aline Barros, Maria Marçal e outras pessoas cantar, e a prefeitura tira do cofre 600 mil reais, né, para pagar para os cantores gospel, dinheiro que podia ser usado na saúde, na educação, em tantas coisas que, né, ainda mais o Maranhão, irmão, um lugar necessitado, carente, um lugar que tem tanta Bolsa Família. Será que tem necessidade, irmão, de uma prefeitura contratar cantores gospel para fazer um carnaval gospel? Porque 600 mil reais é muito dinheiro. Teve essa cantora Maria Marçal, 15 aninhos, ganhou um cachê de 210 mil reais. Mas quem paga não é o prefeito, é o contribuinte. É aquele cara que paga IPTU, que paga os seus impostos, né? Aí vai o prefeito e contrata os cantores. Uma banda levou 170, a Maria Marçal com 15 aninhos, levou 200, é uma profissional gospel, né? Levou 210 mil reais. Ah, pastor, mas pelo menos o povo está louvando a Deus. Irmão, louvor desse tipo Deus nem aceita. Irmão, Deus não está à procura de profissionais, irmãos. A minha Bíblia fala em João capítulo 4, versículo de número 23, que o Pai procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade, meus irmãos. O que Deus procura não é profissionalismo. Hoje a gente vê os cantores gospel muito preocupados com o profissionalismo. A maioria deles, eu vejo as bandas que eles tocam, né? Tem uma cantora famosa, ela gravou aí um trabalho, e o pianista dela, o cabelo dele passava do ombro amarrado com Maria Chiquinha. Pô, a Bíblia não diz que é vergonha para o homem ter cabelo crescido, irmão? Ah, mas o cara toca bem. Toca bem, mas está fora da palavra. Homem com cabelo pelo ombro, amarrado com Maria Chiquinha, está mais para Chiquinha do que para outra coisa, né? Então, quer dizer, é muito profissionalismo e pouca adoração verdadeira, meus irmãos. É muito interesse, irmão, em vender, em ter lucro financeiro, do que realmente se adorar a Deus. Então, essas coisas, irmãos, é que acaba estragando o Evangelho. São aqueles que comercializam a palavra de Deus. Lembra do profeta Balaão? Quem lembra? Bom, deve ter umas 8, 10 profecias de Balaão. Balaão era um falso profeta ou era um profeta verdadeiro? Quem tem certeza que Balaão era falso? Levante a mão. Era falso. Mas incrível, ele tem umas 10 profecias e nenhuma delas é falsa. Embora ele sendo um falso profeta, mas as profecias que ele falou eram verdadeiras. Mas pastor, então por que esse cara
é um falso profeta? Porque o que conta ali, irmão, não é a profecia dele, mas é a intenção pela qual ele fazia. Então, é igualmente as pessoas hoje, né? Ah, pastor, eu acho normal pagar para quem canta, para quem prega. Olha, irmão, a pessoa recebendo um cachê desse para louvar a Deus, mesmo que ele faça tudo e que tudo que ele faça seja, digamos assim, verdadeiro, mas a intenção faz dele ser um falso. Inclusive, a Bíblia fala muito sobre o prêmio da injustiça cobiçado por Balaão. Balaão, as suas profecias eram verdadeiras, mas mesmo ele profetizando verdades, ele não conseguiu deixar de ser um falso profeta. Balaão não foi para o céu, Balaão se perdeu, irmãos. Deus usou uma jumenta para falar com Balaão, porque ele estava cego pela ganância ao dinheiro. Está escrito na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Então as pessoas, eles acabam amando o dinheiro, e aí eles fazem negócio com o dom de Deus. O dom que eles têm é de Deus? É, mas só que eles usam para ganhar dinheiro. E sabe o que disse Jesus em Mateus capítulo 10? Jesus reuniu 70 homens para pregar o evangelho. Aí Jesus disse assim, ó, vocês vão, curem os enfermos, expulsem os demônios, purifiquem os leprosos, ressuscitem os mortos. E assim, de graça vocês receberam, e de graça vocês devem dar. Lembra que Jesus falou isso? Porque sempre tem a tentação de querer cobrar, irmãos. Eu nunca esqueço, irmão, foi uma coisa que marcou muito a minha vida. Nos anos 80 eu tinha um presbítero que dirigia a igreja que eu congregava, ele era muito usado por Deus. E apareceu na igreja um dono de postos de combustível aqui de Joinville, e o homem estava com câncer. E o homem foi curado através da oração, né? E aceitou Jesus e passou a congregar. Mas, irmão, o presbítero, irmão, ele parecia um urubu em cima da carniça. Porque o homem tinha dinheiro, então Jesus curou ele do câncer, e aí o presbítero começou a sugar o homem. Mas tudo que precisava o homem, e o dinheiro, e valores altos na época que eu lembro, e começou a pressionar, não, mas o irmão, olha, Jesus curou o irmão, Jesus fez obra maravilhosa no irmão, o irmão tem que ser agradecido, o irmão tem que ter gratidão, a igreja está precisando, não sei quem está precisando, e começaram a pressionar tanto o homem, a pedir tantas coisas para o homem, que o homem acabou desanimando e desviou-se. Foi embora curado de câncer, mas não permaneceu. Por quê? Não aguentou a pressão de de tanto pedido em cima do homem. Então tem pessoas que são assim, meus irmãos. Tu lembra que Eliseu foi usado por Deus para curar o general Naamã? E tu lembra que Naamã levou 72 quilos de ouro e 350 quilos de prata e 10 mudas de roupa nova? Fala para mim quantos quilos de ouro e prata o Eliseu pegou? Nada. E isso acontece no capítulo 5 de 2 Reis. No capítulo 6 de 2 Reis, eles estão no mato cortando tora para aumentar a cabana. Quem lembra que o machado caiu na água? E o rapaz ficou desesperado porque o machado era o quê? Emprestado. Então veja que havia uma carência na obra, irmão, que eles não tinham dinheiro para comprar um machado. Quando eles foram cortar lenha, o machado que eles levaram era emprestado. Caiu na água, o rapaz ficou desesperado. Mas se tinha uma carência tão grande assim de dinheiro, por que Eliseu não pegou uma parte daquele ouro, uma parte daquela prata, para fazer as coisas? Em vez deles ir cortar madeira, podiam pagar uma empresa para fazer isso. Sabe por que Eliseu não pegou, irmãos? Porque Eliseu queria que Naamã entendesse que a cura foi fruto da misericórdia de Deus. Que o milagre que ele recebeu não foi porque ele pôde pagar, mas porque Deus teve misericórdia da vida dele. Então, quando nós colocamos um preço, irmão, nós estamos dizendo às pessoas assim, ó, você pode pagar pela tua cura,
E o que as igrejas mais fazem hoje é colocar preço. É campanha tal, é R$1.000, é 5.000, é 10.000, é R$500, é R$100. Quando a igreja estipula um valor para você fazer uma campanha, para Deus te abençoar, e você assume aquele compromisso de dar tanto em favor da tua cura, a igreja está colocando um preço na cura. E a igreja está dizendo assim, você pode pagar. E quem paga tem o direito de receber. Sim ou não? Mas quem está recebendo o dinheiro das pessoas não é Deus, é a igreja. Tem gente que paga e não recebe nada. Conheço gente que deu carro, deu casa, deu batedeira de bolo, centrífuga, e está lá na miséria. Por quê? Porque deu para a igreja, Deus não aceitou. Então, irmão, as coisas de Deus são de graça, né? Nós já tivemos, irmão, na Idade Média, a indulgência. Quem sabe o significado da indulgência? Era um valor que a Igreja Católica estipulava e a pessoa, ela comprava a carta de indulgência. Quando você comprava a indulgência que era vendida pelo Papa, você pode pesquisar no Google, não precisa nem na biblioteca, vai no Google que você vai encontrar. Coloca lá, indulgência da Igreja Católica, você vai encontrar. Então, o Papa, ele vendia a indulgência, as pessoas que tinham mais dinheiro compravam indulgência para mais anos, quem tinha menos dinheiro comprava indulgência para menos anos. Então, quando a pessoa comprava, tipo uma indulgência para 5 anos, tá? Vou dar um exemplo, pagou o preço que o Papa estipulou na época, pagou a indulgência para 5 anos. Naquele período de 5 anos, se a pessoa morresse em pecado, ela era salva porque ela pagou a indulgência. Então, o que levava a pessoa para o céu não era a morte de Cristo, o sangue que Jesus Cristo derramou na cruz do Calvário, mas o que levava a pessoa para o céu era o valor que ela pagou na indulgência. Então, tem muita gente colocando preço naquilo que Jesus dá de graça. Tem muita gente vendendo as coisas de Deus que o Senhor dá de graça e as igrejas e pastores estão colocando preço. Meu irmão, cuidado para não desembolsar dinheiro e pagar uma coisa que o Senhor te dá gratuitamente para você. Quem já sabe que a salvação é de graça pelo sacrifício de Cristo, levante a mão e diga glória a Deus. Quantos aqui já sabem que a cura divina é de graça, porque a Bíblia diz em Isaías 53, versículo 4, que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele levou sobre Ele a nossa doença, a nossa enfermidade. Então, você não vai pagar por uma coisa que é de graça, né? Mas então tem gente que vende, irmãos. Atenção, pastores, né? Você que gosta de vender as coisas de Deus, um dia você vai dar conta diante do Senhor. Todos os pastores que têm o mesmo espírito de Balaão, irmãos, espírito de comercializar a palavra de Deus, vocês vão dar conta diante do Senhor pelo comércio que vocês estão fazendo da palavra de Deus. Então, mais cedo ou mais tarde, vocês vão se encontrar com Deus e vão ter que dar explicação, e não tem como explicar o inexplicável. Os irmãos sabem que tem coisa que é inexplicável, então como é que você vai explicar? Ah, Senhor, mas é que o meu pastor mandava eu fazer, a minha igreja mandava eu fazer. Ué, se a tua igreja mandar você roubar, você vai roubar? Quer dizer, você quer manter a tua posição no ministério desobedecendo a palavra? Ah, porque a direção cobra, porque a diretoria cobra, o ministério cobra, se não fazer, eles tiram de cooperar. Pois, irmão, vá pregar na esquina, na praça, no hospital, na cadeia, mas não queira se manter na posição fazendo coisas erradas. Deus não lhe chamou para você se manter na posição, né, obedecendo os homens e desobedecendo a Deus. Não faça isso. A gente vê, irmão, quantas pessoas querendo defender o indefensável. Ora, meu Deus, irmão, a pessoa às vezes muito jovem ingressa numa igreja, vai para um seminário, recebe uma credencial
aprende coisas que a Bíblia não ensina, que são contrários àquilo que a Escritura fala, e depois, para se manter na posição, entra no ritmo da igreja, né? Tem coisas que não tem como aceitar, irmãos. Queridos, é normal acender vela para defuntos? Os irmãos acham isso normal? Os irmãos acham que a luz de vela tem algum poder de influenciar a salvação do defunto? Irmãos, sejam sinceros, adianta fazer orações por alguém que já morreu? O meu avô, tadinho, era uma pessoa muito ruim. Vou rezar por ele, ou vou orar pelo meu avô para Jesus salvar. Tem que orar enquanto está vivo. Porque a palavra diz que está ordenado ao homem morrer uma vez. E após a morte, vem o juízo, ou seja, o julgamento de Deus. Então a gente vê, olha, irmãos, eu sei que é complicado, quem prega a verdade arruma muita inimizade, porque as pessoas não gostam de ouvir a verdade. Quando a gente é confrontado, a gente se zanga e às vezes cria até inimizade. Mas pelo amor de Deus, pessoal, eu fico indignado, vamos rezar pelo fulano, faz uma semana que morreu, faz 15 dias, 30 dias, um ano, e as pessoas ficam rezando e orando por pessoas que já morreram. Irmão, salvação é individual. A pessoa não quis nada com Deus, a pessoa se desviou-se, a pessoa se renegava quando falava das coisas de Deus, aí a pessoa morre e os vivos vão ficar orando por ele depois de morto, para ele se salvar. Ele tinha que se salvar enquanto é vivo, se arrepender dos seus pecados enquanto é vivo, irmão. Porque uma pessoa que morre, irmão, e ele chega lá no inferno, mas quem é que não se arrepende, irmão? Não, fala para mim, irmão. Eu fiquei a vida toda escutando o Evangelho, não quis nada com Deus. Aí eu morri e fui para o inferno. Cheguei lá, meu Deus do céu, aquele fogaréu, gente gritando para lá, para cá. Aí eu digo, meu Deus, os crentes estavam certos, os pastores pregaram a coisa certa e eu vim para cá. Quem não vai se arrepender nessa hora? Sim ou não? Mas só que quem entende que é um arrependimento tardio? Não tem coisa que a pessoa se arrepende tarde demais. É o cara que destrói o casamento dele, depois ele quer restaurar o casamento, não consegue mais, a mulher arrumou outro, o marido arrumou outra. Né? São filhos que se destroem nas drogas e no álcool, depois quando querem se reabilitar, às vezes estão numa situação que não dá mais. Então tem muitas pessoas que se arrependem tarde demais. Olha, você que está ouvindo a palavra de Deus, pelo amor de Deus, não fica esperando morrer para alguém orar por você, para você se salvar. Você tem que se arrepender agora. Parar de beber, parar de fazer coisa errada, aceitar Jesus Cristo como teu Salvador, não viver mais em pecado, para que na tua morte, quando você sair daqui, você possa subir ao encontro do nosso Deus. Amém, meus irmãos? Então nós precisamos de arrependimento enquanto somos vivos, né? Então são coisas erradas, e aí a gente participa de uma religião dessa, vai aprendendo errado, né? Eu lembro quando meu pai morreu, aí a minha família, não a mãe, que não tinha dinheiro nem para comer, quanto mais para pagar a missa, né? Meu pai morreu, nós ficamos na miséria, irmão, uma pobreza desgraçada, não tenho vergonha de dizer, irmão, ficamos com a luz cortada, a água cortada, não tinha comida. Naquela época a gente ia no açougue, pedia osso, ganhava. Hoje nem osso eles dão mais, eles vendem. Mas naquela época a gente ia no açougue, pegava ossos, levava para casa para a mãe fazer sopa. Eu tinha 12 anos, meu irmão tinha 14. Meu pai morreu desempregado, nós ficamos sem nada em casa. Minha mãe era do lar, né? Aí teve que arrumar um trabalho, nós fomos fazer bico, capinar, roçar terreno dos outros para ganhar um dinheirinho. Mas os primeiros 60 dias foram terríveis. Nós não tínhamos dinheiro nem para comer. Aí daqui a pouco a família do meu pai, missa de 30 dias pelo seu Antônio. Ué, não era mais fácil dar pão para o sobrinho que não tinha pão para comer?
Não era mais fácil comprar um pedaço de carne e levar lá para os sobrinhos que ficaram sem carne para comer? Aí vai pagar missa de 30 dias para o seu Antônio, né, sair, suponho eu, de onde ele estava, na ideia deles. Tudo isso é em vão, meus irmãos. Irmão, não tem culto e não tem missa que tire alguém do lugar em que ele está depois da morte. Salvação é decisão em vida. Quem quer se salvar tem que fazer a escolha enquanto está vivo. Nem que seja nos últimos minutos como ladrão da cruz, mas tem que se arrepender, tem que pedir perdão e tem que aceitar Jesus como Senhor da sua vida, irmãos. Não vai esperando, irmãos, porque tem muita coisa errada no mundo, né? Os espíritas, coitados, eles acreditam em reencarnação. Se você falar com espíritas, são pessoas maravilhosas. Mas você fala com espírita, não, a gente vai reencarnar. Eles acreditam que reencarna tantas vezes quanto precisar, enquanto não se tornar espírito de luz, reencarna. Opa, agora nasceu um espíritozinho de luz, vai para o céu. Então, para o espírita não precisa de Jesus. Porque se eu sou espírita, eu vou morrer e nascer tantas vezes quanto precisar até me tornar um espírito de luz. Para que Jesus morreu? Se eu mesmo vou nascer e morrer várias vezes, e eles acreditam no karma, tipo, você foi mal numa vida passada, você ressuscita para sofrer e pagar os teus pecados. Então, se eu posso pagar os meus pecados, se eu vou nascer tantas vezes quanto precisar, até eu pagar os meus pecados e depois me formar um espírito de luz e ir para o céu, por que preciso de Jesus? Não preciso. Que doutrina louca, irmãos. Que doutrina errada. Irmão, com toda a minha alma eu digo, eu tenho dó dos espíritas. Porque quando eles morrem, eles vão ver que reencarnação não existe. Eu tenho dó das pessoas que não acreditam em Deus, porque na morte verão que Deus existe. Eu tenho pena das pessoas que desprezam a salvação, porque descobrirão que ela é verdadeira no momento pior da sua vida, que vai ser o momento da sua morte. Mas nessa tarde ainda temos oportunidade, meus irmãos. Quem é que consegue entender, diga glória a Deus. Nessa tarde ainda temos oportunidade. Não espere para ver, né? O Tomé, coitado, ficou esperando 8 dias para ver se era verdade. Não seja Tomé. Não, vou esperar para ver se tem inferno. Vai ser tarde demais. Vou esperar para ver se céu existe mesmo. Daí pode ser tarde demais. Então, o tempo é hoje, a oportunidade é agora. A palavra diz, se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçai os vossos corações. Amém, meus irmãos? E aí vem essa tristeza de rezar pelos mortos, né? Aí criaram um dia que é o dia de finados, dia 2 de novembro, né? Dia 1º, dia de todos os santos, para não ficar ninguém de fora, né? Para não ter perigo de esquecer algum. Então, dia de todos os santos. E dia 2, dia de finados, um dia dedicado aos mortos. Daí as pessoas fazem pelos mortos o que não fez quando era vivo. Vão para o cemitério, levam flores, tem gente que leva até um lanche para comer lá, junto com o falecido. Mas em vida não comia junto, não bebia junto, não conversava, não se assentava na mesma mesa, mas em morte senta na beira do túmulo para comer e beber uma Coca-Cola junto com o falecido. Quanta besteira. Você sabia que no tempo do Antigo Testamento já fazia isso? Acho que é Isaías 65:4, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Já vamos encerrar, irmãos. Deixa eu dar uma olhadinha se é Isaías 65, versículo de número 4. Glória a Deus. Aqui, ó. Isaías 65, 4, ó. Que se assenta junto às sepulturas e passa a noite em lugares secretos. Então, já nos dias de Isaías, tinha aquele que ia lá na sepultura e ficava sentadinho, né? Não que não possa ir no cemitério. Quem está me entendendo, diga amém. Você que tem alguém enterrado, vai lá.
lava o túmulo, coloca a flor, zela, isso é bíblico, né? Veja que o José morreu no Egito, quem lembra? Mas ele tinha uma sepultura que foi cuidada, e ele falou assim, ó, quando vocês saírem do Egito, leva os meus ossos. Lembra que ele pediu para levar os ossos? Por quê? Porque ele tinha uma sepultura que era cuidada, zelada pelos, né, seus irmãos ali e tal. Então ele disse, quando vocês saírem, leva os meus ossos. Entende? Então, você cuidar da sepultura é bíblico. O que não é bíblico é dia 2 de novembro, dia de mortos, de finados, a pessoa ir para lá, irmão, ficar chorando, rezando pelo morto, querendo dar para o morto uma coisa quando não deu, quando estava vivo. Então, isso aqui que não dá, né? Mas que Deus abençoe. Uma salva de palmas para Jesus. Bem forte as palmas para Jesus. Dá glória a Deus. Vamos ficando de pé em nome do Senhor Jesus. Nós vamos fazer a parte das ofertas agora. Glória a Deus. Mário, pega uma aguinha para mim, fazendo um favor. Você que tem a sua oferta, pegue na sua mão agora. Vamos lá, meus irmãos. Glória a Deus. Irmão, tudo isso que eu preguei, eu fazia no passado. É óbvio que quando alguém falou para mim, eu também não gostei muito, mas depois eu entendi que é a verdade, né? Mesma coisa uma pessoa que fuma, você fala para ela não fumar, ela fica chateada, né? Mas ela sabe que fumar é errado, e a pessoa que está dizendo para não fumar quer o bem dela, não é verdade? Então, eu quando vim para a igreja, tudo isso que eu falei para os irmãos, eu fazia. Mas depois que eu conheci a Escritura, eu parei de fazer, né? Nunca mais acendi vela, nunca mais rezei para morto, nunca mais fiz nada. O negócio é aquilo que a Bíblia fala. Amém, meus irmãos? Você que tem a sua contribuição, pegue na sua mão em nome de Jesus. Glória a Deus. Na verdade, irmãos, muitas pessoas hoje se ofendem com essas pregações e quase a gente não escuta ninguém falar isso. Porque uma pregação dessa, na verdade, muitas pessoas não gostam. Mas só que assim, a verdade dói, mas ela liberta, né? É como diziam os antigos, o que arde e o que aperta, segura. Então, os antigos diziam, o que arde, cura. Então, imagine, irmão, se a gente ficar só pregando coisa para agradar e para alegrar os irmãos, e os irmãos vivendo errado, e sai da igreja, vai rezar para defunto, vai acender vela para a imagem. Tem que ouvir a palavra e parar com esse procedimento, ser uma nova criatura. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos ofertar. Pastor, eu trouxe o meu dízimo. Tem alguém que vai apresentar o dízimo? Vem para frente. Nós vamos orar pelos dizimistas agora. Pode vir à frente. Vamos orar. Se você pode ofertar, oferte. Senhor nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai, teu Filho amado, estamos aqui, Senhor, na tua maravilhosa presença aqui nesta tarde, agora apresentando as nossas ofertas, ó Deus, pedindo ao Senhor que receba as nossas contribuições e que o Senhor venha nos abençoar de uma maneira especial e poderosa nesta tarde. Pai amado, abençoa todos aqueles que ouviram esta palavra, e não é para afrontar ninguém, não é para ofender, para humilhar ninguém, não, Senhor. Mas é aquilo que eu creio, é aquilo que a Escritura fala, é aquilo que a palavra nos ensina, e por isso ministro assim dessa maneira, Pai. Mas, ó Senhor, que esta palavra, ela possa entrar no coração daqueles que a ouviram, e que possa haver transformação, libertação e salvação, é o que nós te pedimos nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Põe na salva, senta um pouquinho, queridos. Vamos cantar um corinho, irmãos? Glória a Deus. Vamos cantar um corinho. Vamos louvar a Deus com um pequeno corinho, né? Mas a luta vem e passa, não desanimes não. Quem crer em Jesus Cristo já tem a salvação. Mas a luta vem e passa, não desanimes não. Quem crer em Jesus Cristo já tem a salvação. Há crentes que não gostam de passar tribulação, mas para entrar no céu é com luta, meu irmão.
mas a luta vem e passa, não desanimes não. Quem crer em Jesus Cristo já tem a salvação. Mas a luta vem e passa, não desanimes não. Quem crer em Jesus Cristo já tem a salvação. É reino contra reino, nação contra nação. É o filho contra o pai, é irmão contra irmão. Mas a luta vem e passa, não desanimes não. Quem crer em Jesus Cristo já tem a salvação. Mas a luta vem e passa, não desanimes não. Quem crer em Jesus Cristo já tem a salvação. Mas quem crer em Jesus Cristo... Mas quem crer em Jesus Cristo... Amém, Senhor Jesus. Irmãos, vamos ficar de pé. Eu vou pedir para o evangelista Justino aqui, entregar esse envelopezinho aqui para os irmãos. Irmão, nós estamos construindo o banheiro aqui ao lado, acho que alguns irmãos já devem ter visto, né? Então é um banheiro grande, irmãos. Ele tem 33 metros quadrados e os irmãos sabem que gasta, né? Então, só o fundamento e material para levantar já passou de 12 mil reais ali que a gente comprou de material. Eu acho que vai passar de 30 mil com acabamento, laje, tudo vai passar de 30 mil reais. Então, se você quiser ajudar, irmão, nessa construção, dá um sinalzinho com a mão. Vai ser aberta uma porta ali, daí vai terminar esse negócio de ter que ir lá atrás do banheiro, nós vamos interditar aquele banheiro lá, vamos fazer outra coisa lá, e os banheiros vão ficar aqui do ladinho, bem acessível para os irmãos. Então, se tem algum irmão que gostaria de ajudar, levar um envelope desse para trazer uma oferta para a construção, dá um sinalzinho com a mão. Amém? Deus abençoe. Já tem irmãos que estão ajudando, outros irmãos ainda que vão ajudar também. Eu fico muito agradecido aos irmãos. Deus abençoe, Deus abençoe. Presbítero Mário, faz a oração aqui pedindo para Deus abençoar os irmãos que vão contribuir com a construção. E o presbítero vai chamar as pessoas reveladas pelo Espírito Santo aqui nessa noite. Quem crê que Deus usa o servo do Senhor, diga glória a Deus. Então vamos orar com o homem de Deus.